E aí, galera, beleza? Hoje nossa aula terá um ângulo diferente, tá? Como nós vamos falar de construções, então a gente vai usar aqui, estou usando a folha, tá bom? E já vou avisar então que precisaremos dos materiais. Transferidor, para a aula de hoje também vamos usar o compasso, aí uma régua, um lapisinho, uma caneta, não sei, a preferência é melhor com régua, com lápis, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre medida de ângulos. É uma coisa que já temos uma noção, por isso vai ser bem curto, bem simples aqui, tá? Para medir o ângulo, o instrumento que a gente usa é o transferidor. No transferidor temos duas coisas importantes, ó, que é esta linha aqui, tá vendo? Que vai deste zero até o outro zero. Quase todos os transferidores têm esta linha bem definida, chamada linha de fé. E esse risquinho aqui no meio. Alguns transferidores têm um risquinho, alguns têm um pontinho, outros têm um buraquinho, que é chamado de centro. Bom, então nós vamos começar medindo esses dois ângulos que nós temos aqui, tá bem? Como que eu faço a medida do ângulo? Pegamos então a linha de fé, que é esta linha de baixo aqui, e nós alinhamos, elas posicionamos bem rente, bem certinho com um dos lados do ângulo. Pode ser este lado ou pode ser este, tanto faz, você que vai escolher. Eu vou fazer aqui embaixo, eu sempre prefiro começar com o de baixo. Posicionado aqui, ó, tá vendo? Tá alinhadinho aí. Posicionado aqui, a gente vai deslocar o nosso transferidor até o centro do transferidor coincidir com o vértice. Então, a gente vai fazer isso aqui lá, ó. Colocou o centro lá no vértice bem certinho, tá? Então, aí a gente vai tá posicionado. Agora sim, ó, nós vamos olhar. Sempre inicia do zero, acha o zero, tá? Se a gente começar pelo 180, vai dar totalmente errado. Começa pelo zero e vai subindo, ó, até você encontrar o outro lado do teu ângulo, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, aí 50 vamos prolongar aqui, tá no 53, tá bem? Então, sempre inicia do zero, ele estando posicionado corretamente, beleza. Então, o ângulo AOB, neste caso aqui, é 53. Vocês vão construir aí o ângulo qualquer, sem transferidor, tá? Pega lá a régua, constrói o ângulo e mede para ver quanto que vai dar o de vocês. Bom, eu fiz também esse outro ângulo aqui, o ângulo COD, e a gente vai medir ele, tá certo? Bom, por que que eu fiz ele? Primeiro porque esse é maior do que 90 graus, né? E aí a galera às vezes confunde um pouquinho e ele tá do outro lado, né? Então vocês podem, quando for posicionar o transferidor, pode pôr ele a linha de fé posicionado neste lado ou neste lado, tanto faz, tá bem? Eu vou fazer com este lado aqui, ó. Espero que vocês consigam ver bem aí, tá? As medidas. Então tá aqui, ó, a linha de fé posicionado neste lado, tá vendo? O centro bem certinho lá no vértice do ângulo. Tá vendo aí, ó? Alinhou e também começa no zero, galera. Sempre aonde você alinhou, começa no zero. Vai lá, ó, 0, 10, 20, 30 e vai subindo até você encontrar. Aqui deu certo que ficou bem certinho no 140 graus, tá bem? Então aqui a medida é 140 graus. Cuidado, se você medir um ângulo desse daqui, se você medir errado, se você começar no lado errado, olha o que vai acontecer. Se você começar aqui no 180, ele vai dar 40 graus. Mas olha bem, será que um ângulo desta abertura tem 40 graus só? Tá bem? Então aí vale a pena fazer esta conferência. Tranquilo? Medida de ângulos, então, beleza, né? A gente vai aqui para a ideia de construir ângulos também, que é uma coisa bem útil, a gente acaba fazendo bastante. Tá bem? Então eu vou escolher. Eu quero construir um ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo EOC, tá? O O ali é o vértice. Eu quero fazer de 73 graus, tá bem? Vocês vão fazer esse mesmo ângulo aí. O que eu começo fazendo, galera? Um dos lados do meu ângulo, tá bem? Um dos lados. Eu vou fazer este lado aqui, ó, tá? Então, O, as letras que eu escolhi EOC, então eu vou pôr o E aqui, tá? Faço a primeira semi-reta, né? Bom, aqui vai ser o nosso centro. O que eu vou fazer? Agora com o meu transferidor, a mesma ideia de medir, só que agora a gente vai construir, né? Vou posicionar a linha de fé bem alinhadinho com a minha reta lá, tá vendo? O vértice bem certinho, o vértice do ângulo bem certinho com o centro, e você vai começar a procurar lá a partir do zero, né? Até chegar no 73. Então vamos lá, ó. 0, 10, 20, achei o 70. Porém aqui não tem a subdivisão, a gente vai olhar aqui em cima. O 70 é o mesmo do 110 aqui, né? Então, ó, 70, 71, 72, 73. Vai marcar um pontinho ali, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. 1, 2, 3. Marca um pontinho lá, tira o transferidor, né, no caso a régua aí, e pega uma régua, ou o próprio transferidor se der certo, e já liga, ó.
Beleza, aqui então formou o ângulo EOC de 73 graus. Vamos fazer mais um só? Vamos fazer o ângulo FOG. FOG, vamos fazer aqui 135 graus, ok? Vamos lá? Tanto faz o lado que você quer fazer, tá? Eu sempre gosto de fazer o ângulo fazendo no sentido, a abertura dele no sentido anti-horário, tá? Então, eu sempre começo fazendo aqui essa semi-reta. Vamos colocar aqui o F, aqui o vértice é sempre o O, tá? O vértice O aqui. Então, eu sempre vou fazer para este lado, galera, tá? Eu sempre vou começar aqui, mas se você quiser começar do outro lado, fazer a semi-reta virada para cá, também dá, beleza? Ó, vamos posicionar ali. Linha de fé sempre bem alinhadinho, tá vendo lá o zero? O vértice aqui bem no O. Opa, saiu do lugar. O vértice bem no O. Deixa bem alinhado, bem posicionado. Vamos começar no zero e vamos achar o 135, tá bem? Ó, 120, 130 é bem no meio, né? 135. Aí pode tirar. Você não precisa, se quiser, ó, que nem o meu passou lá pra cima, né? Se você não quiser ligar até ele, você pode fazer só um pedaço, ó. Desde que esteja alinhadinho, faz na altura que você quer para ficar o ângulo da semi-reta do tamanho que você quer. Então aqui ficou o ângulo FOG de 135 graus. Tranquilo, né? Então beleza, vamos anotar isso daí e vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo, galera. Então agora a gente vai fazer a bissetriz do triângulo, tá? Para isso eu vou precisar então agora do compasso, de uma régua, tá bem? Um lápis. Feito? Bom, eu vou usar esse lado aqui do meu transferidor, já que ele está na mão aqui, vai ficar mais fácil, tá bem? Então você vai fazer o seguinte, ó. Só vamos relembrar duas coisas aqui, ó. No teu compasso, a ponta que tem a partezinha de ferro, a pontinha é chamada de ponta seca. E onde tem o lápis, a caneta, a parte que escreve é chamado de ponta do grafite ou grafite, tá bem? A gente sempre segura na cabeça do compasso para poder trabalhar legal, né? E se você precisar firmar com uma mão, você pode. Então, uma mão vai ficar sempre segurando a cabeça do compasso e a outra mão você pode apoiar apenas a perninha da ponta seca. Nunca você vai segurar no grafite, beleza? Aqui você descontrola o teu compasso. Então, você vai fazer o seguinte, galera. Você pega uma abertura pequena, ó. Aqui está o meu triângulo, né? Pode ser menor do que o lado do triângulo, tá bem? Não faça muito o tamanho do triângulo ou maior, que isso vai ficar muito difícil, vai ficar meio ruinzinho de fazer, tá bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher uma abertura aqui mais ou menos a metade do meu triângulo, tá bem? E veja bem o que a gente vai fazer. Ponta seca no vértice do triângulo, ó, ponta seca no vértice do triângulo, tá bem? Você vai fazer duas marquinhas, ó. Uma marquinha pequenininha, só um pedacinho aqui, ó, em um lado e no outro lado também, nos dois lados do triângulo que estão próximos a esse vértice, né? Ó, aqui e aqui. Então nós fizemos uma marquinha aqui, uma marquinha aqui. Não sei se dá para ver aí. Vou tentar afirmar ela um pouquinho mais, né? Para vocês conseguirem enxergar aí, ó. Então duas marquinhas pequenininhas, beleza? Opa, até saiu aqui. Agora deu para ver melhor, né? Então vamos lá, ó. Agora, sem mexer essa abertura do compasso, com a mesma, tá bem? A gente vai posicionar a ponta seca, lembrando que é a pontinha de ferro, né? A ponta seca aqui nesse primeiro risquinho e vamos fazer um arco. Eita! Vamos fazer um arco aqui no centro do nosso triângulo, tá bem? Ó, no centro do triângulo. Então, ó, vou fazer um arco aqui, ó. Beleza? Agora muda a ponta seca lá pro outro risquinho, tá vendo aqui, ó? Ponta seca aqui no outro risquinho. E vamos fazer mais um arquinho para encontrar aquele primeiro que a gente fez. Tá bem? Só vamos conferir aqui, ver se ele não mexeu, né? Aí, tá certinho. Bom, vejam que ele vai se encontrar, galera, ó. Eles se encontram bem certinho lá. O meu deu certo de estar fora do triângulo enquanto, mas não tem problema, tá? Ele pode dar em qualquer região aqui, pode ser bem para fora, para dentro, vai depender da abertura que você escolher. Tá bem? Bom, como nós estamos falando da bissetriz, a gente vai construir a bissetriz agora. Pegando então, vou chamar aqui de vértice A, aqui de vértice B, aqui de vértice C. Nós vamos construir esse segmento que vai, tá vendo lá o pontinho de encontro? Ali onde que encontrou? Então você vai fazer do vértice A até aquele ponto de encontro. Só que você vai fazer até o lado do triângulo só, tá bom? Não vai passar para fora. Independente se o teu está no meio, aqui onde encontrou, ou para fora, você vai prolongar esse segmento aqui até encostar no lado. Aqui a gente vai chamar de ponto D, o ponto que encontrou aqui. Então a gente diz que o segmento AD é bissetriz, ok? Lembrando, galera, que bissetriz
ele quer dizer que divide o ângulo A em duas partes iguais, tá bem? Então a gente pode dizer o seguinte aqui, ó. Formou aqui o ângulo BAD. Tá vendo o ângulo BAD? Esse daqui? BAD. Esse ângulozinho de baixo aqui, ó. Ele tem a mesma medida, ele é congruente, exatamente a mesma medida que o outro ângulo, que o ângulo DAC. Tá vendo esse ângulozinho que tá branquinho aqui agora? Ele é a mesma medida que o B, não, né? Que o D, desculpa aí, DAC. Tudo bem? Então ele tem a mesma medida, ou seja, este pedacinho ficou exatamente igual a este pedacinho. Beleza, galera? Bom, você pode repetir esse procedimento nos outros lados também. Se eu quero fazer a bissetriz do lado B, vou fazer essa junto com vocês, depois vocês vão fazer a do C sozinhos, tá bem? O que eu vou fazer, galera? Olha lá, ó. Lembra da abertura? A mesma abertura que você iniciar, você vai terminar, tá bem? Sempre a mesma abertura. Bom, eu vou escolher uma abertura aqui, tá bem? Ó, posicionei a ponta seca aqui no B, no vértice B. Vou tentar não ficar com a mão na frente. 2 risquinhos, um neste lado do triângulo e o outro aqui, ó. Tá vendo? 2 risquinhos. Só vou afirmar ele aqui para ficar mais visível para vocês aí. Dá para ver, né? Agora, com a mesma abertura aqui, ó, sem mexer a abertura, eu vou colocar ponta seca bem onde que eu passei o risquinho aqui e vou fazer um arco, tá? Um arco é um pedaço da circunferência, né? Um arco aqui no meio do meu triângulo, tá bem? Fiz um arco aqui, agora você tira. Coloca a ponta seca lá na outra marquinha. Lembra que a gente fez duas marquinhas? Lá na outra marquinha, afirma bem. E faz um pontinho só para encontrar lá, tá vendo? Ó, se dá para ver que encontrou. Ó, ali encontrou, tá vendo? Bom, nesse ponto de encontro, você faz um pontinho pequenininho lá, né? Só para você saber onde que é. Agora pega a tua régua e você vai ligar do vértice B, passando por aquele ponto de encontro, até chegar lá no outro lado. Vamos chamar aqui de E. Então, nós temos o segmento BE. O que é o BE? O BE também é bissetriz, né? Ele é bissetriz. Bissetriz do ângulo B, né? Ele dividiu o ângulo B em duas partes iguais. Então, este pedacinho é o mesmo deste pedacinho. A bissetriz do ângulo C vai estar aqui e, para vocês testarem ver se deu certo, a outra bissetriz tem que encontrar aqui, ó. Ela vai passar exatamente no mesmo ponto aqui. Beleza? Então é isso sobre a bissetriz. A gente tem mais um pedacinho, mais um assunto curtinho para finalizar o vídeo, beleza? Anota, faça aí, se você quiser escrever um passo a passo, mas acho que não precisa, né? Assiste aí, de repente talvez você precise rever de novo, mas vai dar certo, beleza? Vamos lá que tem mais um pedacinho só. Continuando aqui, nós vamos falar sobre a mediatriz de um segmento. Bom, o que é mediatriz, galera? Presta bem atenção e anota isso daí. Mediatriz é um segmento que vai passar aqui por esse segmento AB, é um outro segmento de reta que vai passar aqui, com duas condições. Eu vou anotar aqui depois para vocês, tá bem? Duas condições. Ele vai passar exatamente no meio do segmento, tá? Então ele vai ser dividido no meio, sem dividir com a régua, tá? A gente vai usar isso só, ó, com compasso, tá bem? Ele vai passar exatamente no meio. E a segunda coisa importante, segundo item, é que o ângulo formado entre essa mediatriz, né, esse segmento aqui, com o segmento AB, vai ser exatamente de 90 graus. Vamos lá para fazer isso. Ó, o que você vai fazer então? Pega o compasso, você vai escolher uma abertura, agora tem uma regrinha, tá? Esta abertura que você vai escolher tem que ser um pouco mais do que a metade do teu segmento. Claro que a gente não vai medir com régua, tá? Então, ó, olhando aí você tem uma noção, ó, um pouquinho a mais da metade. Não precisa fazer muito grande, senão você vai precisar de um espaço gigante, tá? Então, um pouquinho a mais que a metade é o suficiente, ó. Eu vou escolher aqui. Então, você presta bem atenção, ó. Ponta seca no ponto A, tá bem no cantinho aqui. Vou tentar não deixar minha mão na frente, né? Ponta seca aqui no A. Você vai fazer duas marquinhas, galera. Uma aqui embaixo, ó, vou pôr a mão aqui. Uma aqui embaixo, tá vendo? Um arquinho, só um pedaço, né? E uma aqui pra cima, tá bem? Ó, uma aqui pra cima. Vou tentar fazer mais forte aqui, porque senão ele vai sumir no meio da escrita, né? Será que dá pra ver aí? Acho que dá, né? Beleza? Ó, então, ponta seca no A. Vou só centralizar melhor aqui pra vocês. Ó. Ponta seca no A. Um arquinho aqui embaixo, o outro arquinho aqui em cima. Ele ficou meio escondidinho no título, mas acho que dá pra ver, né? Agora, sem mexer esta abertura, pega a tua ponta seca aqui e coloca lá no B. E a gente vai repetir o procedimento, tá? Ó, posicionei no B, tá vendo? A ponta seca no B. Vai fazer o outro arquinho aqui em cima e o outro arquinho aqui embaixo. Tá bem? Ó, e este segundo arquinho que a gente faz tem que encontrar o primeiro, tá?
Enquanto não encontrar, você vai ter que voltar aqui e prolongar ele, aumentar ele. Mas aqui o meu já encontrou, tá bom? Ó, encontrou aqui, vejam se o de vocês também vai encontrar. Aqui e aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora? Pega a régua e vai ligar esses dois pontos aí, construindo esse segmento aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de R, vou chamar de reta R. Essa reta R, então, tem duas curiosidades, tá bem? A reta R, ela tem duas curiosidades. Primeira, que eu falei mesmo, ele passa no ponto médio. O que é ponto médio? Metade, né? Passa no ponto médio, tá bem? Então aqui, ó, onde ele passou aqui, ó, é exatamente a metade do segmento AB. Segunda característica é que ele forma um ângulo de 90 graus com a semirreta, o segmento de reta AB. Então aqui, ó, o ângulo formado é de 90 graus, beleza? É assim que a gente faz a mediatriz de um segmento. Então, ó, recapitulando, escolhe uma abertura um pouquinho mais do que a metade. Ponta seca no A, em um lado do teu segmento, faz um arquinho em cima, faz um arquinho embaixo, né? Depois troca. Ponta seca no B, faz outro arquinho para encontrar o primeiro e aqui embaixo também, tá? Então, o segundo aqui é mais tranquilo, porque ele só precisa encontrar. Encontrou, marca os dois pontinhos, pega uma régua lá e liga esses pontinhos, beleza? A gente vai aplicar a ideia da mediatriz aqui num triângulo, ó. Deixa eu centralizar agora o triângulo. Eu posso construir as mediatrizes de cada lado. Se você olhar, aqui não é um segmento idêntico a esse? Idêntico não, né? Que não é o mesmo tamanho. Mas, da mesma ideia, aqui também não é um segmento, ó. Aqui também não é um segmento. Então, eu consigo construir as mediatrizes de um triângulo também. E vamos fazer pelo menos uma com esse triângulo, para o vídeo não ficar muito longo, tá bem? Então, vamos lá, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aqui, ó. Ponta seca aqui, tá bem? E a gente vai fazer, ó, um arquinho. Eu vou fazer só uma, tá? Um arquinho em cima e um arquinho embaixo, beleza? Ponta seca no outro lado, veja que o processo é o mesmo. Ponta seca no outro lado, arquinho em cima, arquinho embaixo. Não sei se dá pra ver, mas aqui encontrou. Encontrou. E vou ligar este segmento, tá? Vou ligar esse segmento. Ó. Agora, no caso da mediatriz, ele pode passar assim, tá bom? Então, ó, esses vamos chamar aqui de S, a reta S, ela é mediatriz do lado AB. Ou seja, passa exatamente na metade, dividiu o AB em duas partes iguais e aqui ainda de sobra formou 90